Monitores 240 Hz são fantásticos por entregar uma experiência fluida, responsiva e clara, mesmo em momentos de muito movimento na tela. Mas nem só de games vive um monitor. Será que esse Ozone OZD-SP 24240 é um bom monitor ou é um bom monitor gamer? Porque barato ele é. Se ele for bom, aí, meus amigos, será tudo que o brasileiro pediu a Deus. A caixa já me passou um recado. A Ozone quer causar impacto. Não é o que costumamos ver em modelos baratos. As cores da fabricante predominam: vermelho e cinza. Texturas diferentes para evidenciar o design fora da curva. A frente traz um timbre acinzentado semelhante ao da tela. Uma tentativa de spoiler. A caixa, em verdade, é uma maleta. Tem uma alça de plástico, translúcida, simples, mas funcional. Facilita para quem carrega. Tudo bem embalado, fácil de abrir e destaque, fácil de montar. Desta vez, fácil de montar não remete à falta de ergonomia. Foi inteligência de projeto mesmo. A base é circular, com pads emborrachados, antiderrapantes e um parafuso com uma rosca. Facilita, viu? Precisa nem de chave. 3 pinos auxiliam o encaixe na articulação, no pescoço. Já na haste que segurará o monitor, encontramos um material mais rígido, de metal fosco, com alguns detalhes de estilo. Infelizmente, não ajudam no gerenciamento de cabos para direcioná-los ou escondê-los. Na caixinha de papelão, vem os acessórios como o cabo de força, cabo HDMI, DisplayPort, o manual, certificado de garantia, uma mini chave e os parafusos. Durante a montagem, eu reparei uma abertura na traseira mal acabada, sem polimento apropriado. Como não vai aparecer depois de montado, eu relevo. Só que bom acabamento sempre é importante. Uma economia que eu não faria, só para não causar má impressão no cliente. Se nesse ponto do monitor enxergamos concessões, que dirá em pontos escondidos. Agora, olha como é simples montar esse monitor. A própria chave serve para colocar os parafusos. Acoplamos as peças, pronto, sem mistério. Na base, você encaixa 3 pinos e parafuso. E o parafuso tem essa alcinha que te livra das chaves. Montou? Agora vamos para o manuseio. É excelente. Ajustes de altura para quem não tem a mesa sob medida para uso em desktop, ou é grande demais, ou tem uma cadeira com altura fixada. Os movimentos de tilt e swivel são decentes, no limite do desejável. O design da base permite que ela gire bastante, quase 360 graus. Melhor sobrar do que faltar. Fora, o monitor tem modo retrato. Cara, em termos de ergonomia, esse monitor cumpre todas as exigências. A única coisa que eu não gostei foi o set de botões para configurar o painel. São 4 botões pequenos no canto inferior direito, debaixo da tela, que exigem uma certa pressão. Essa pressão altera o centro gravitacional do monitor. A cada clique o bicho faz isso. Cara, para quem curte ficar mexendo e calibrando, isso é chato pra caramba. Não é um problema grande porque a gente calibra uma vez e não mexe mais, mas enquanto calibra, dá nos nervos. Ergonomia 9,5. Quase perfeito. Nesse preço, difícil alguém entregar isso. Parabéns ao Ozone por enquanto. Visualmente, esse monitor tem escolhas de design que eu curti. Alguns pontos da base e do braço passam robustez. Tem materiais com peso e segurança, texturas firmes, alguns cortes sinuosos e que instigam elevação. A base só parece uma mera bandeja redonda, mas esse filete vermelho dá um toque singelo. O mais legal é que ele se camufla como monitor de desktop para trabalho e também como monitor gamer mais sério, sereno, adulto, maduro. Associar uma fácil montagem com uma ergonomia fantástica é a receita do sucesso. Frontalmente, o logo Ozone, cinza fosco, não tem alto relevo, sóbrio, dark até, discreto, do jeito que eu gosto. É um monitor econômico no bom sentido aqui. Minimalista, sem ser fajuto. Sexy, sem ser vulgar, como diz a Lorena. As bordas são de acordo com o padrão, dão o contraste necessário para qualquer tela e os cortes em todos os pontos do monitor são precisos. Como na parte de cima da tela a espessura revelada é menor que a da base, a gente tem uma impressão de mais requinte, de finesse. Porém, não está livre de falhas. Alguns pontos, como a parte de trás, tem um mau acabamento, já citado. A finalização das bordas, especialmente nos cantos, tem alguns detalhes que me dão a impressão de que há falta de controle de qualidade na linha de produção, que acabam liberando produtos inapropriados para uso contínuo, como mostramos nesse vazamento no canto direito superior do nosso monitor. Um disclaimer aqui. Esse é o primeiro exemplar que testamos da Ozone. Para não ser injusto, eu vou dar o benefício da dúvida e imaginar que esse tipo de erro tenha sido mero azar. Então, eu não deixo de avisar vocês do que vi, mas eu lembro que pode ser uma ocorrência, um sinistro que poderia acontecer com qualquer fabricante. Porém, convém dizer que eu já tive vários monitores da Asus, da Acer,
da Dell e nenhum exemplar veio com uma falha semelhante. E no primeiro da Ozone, bronca? Então há sim grande possibilidade disso revelar uma falha na linha de produção, mas vamos deixar para quando testarmos mais modelos deles para chegar a uma conclusão contundente, beleza? No design, esse monitor é nota 8. Bonito, sóbrio e fácil, mas peca em provar a sua durabilidade e construção. Ao falar de cores, o monitor tem 6 modos. O modo mais fiel é o FPS, o que não é lá muito melhor do que o pior modo de todos. Ainda é uma discrepância que me incomoda e perturbaria o sossego visual de algumas pessoas com mais afinidades com cores padronizadas. Mesmo no FPS Mode, a discrepância de cores é de 6.46. O amarelo é o único ponto próximo de estar correto. O verde é ruim e o resto é simplesmente bem ruim, principalmente o branco. Quando calibramos, a discrepância reduz para 2.94. Bem melhor, né? Convenhamos. Não é perfeita, mas é o que dá. Vermelho e magenta ótimos, o verde, azul e amarelo bons e o ciano decente. O branco ainda continua ruim, mas melhor do que antes. A calibração ajuda, mas eu ressalto, a maioria das pessoas não calibra. Sem as ferramentas de ajuste de cor, o monitor entrega um padrão ruim que muitos sentirão como perdas. Claro que depende do seu parâmetro, do seu costume e da sua prioridade, inclusive. Mas para profissionais de imagem, eu não recomendo. Definitivamente. E ainda tem outro detalhe. Para calibrarmos esse monitor, precisamos reduzir o brilho máximo para 120 nits, normal. A bronca é que ele perde muito em contraste para conseguir entregar as cores que a gente conseguiu aqui. Afinal, como vocês vão ver, o preto dele é bem ruim. Aí, diminuindo o brilho do branco, a gente meio que mata o contraste. No modo FPS, o contraste sai de 967 por 1 para 320 por 1. Cara, é uma perda bem grande. Uma concessão que muita gente não vai querer fazer. Para calibrar esse monitor Ozone, usamos o modo padrão como ponto de partida, mantivemos o brilho e o contraste em 50 e colocamos a temperatura de cor em User, R em 28, G em 26 e B em 26. Em cores, ele tirou 5,5. Fica devendo, a não ser para os que só querem jogar e não estão muito aí para essas coisas. Em nitidez, eu confesso que esse display até me surpreendeu. Eu não sei se a Ozone fez algum trabalho específico, mas ler textos é bem confortável. Mais confortável que no Asus VG24 VQE, que testamos recentemente aqui no canal, e também é 1080p. Obviamente que um mesmo painel desses, com 27 ou 32 polegadas, teria outra nota para nitidez. Mas esse aqui se saiu bem. Não dá para comparar com monitores 1440p de 27 polegadas, né? Mas eu duvido que você reclame da nitidez textual desse bichinho. Na hora de jogar, uns pixels extras fazem falta, mas pela dificuldade dos games de trabalhar serrilhado em uma resolução intermediária para baixa, como é o Full HD, alguns jogos são melhores do que outros, mas nada que de fato incomode. Distrai, mas não te faz querer parar de jogar. Nitidez, portanto, nota 8. O preto desse monitor, além de ele estar bem longe de ser preto, expõe algumas regiões exageradamente iluminadas e outras bem escuras. Não tão escuras a ponto de gerar pontos pretos de verdade, mas inconformes ao que a imagem deveria se propor. Isso compromete, portanto, demasiadamente a uniformidade e representação do preto, diminui categoricamente o contraste máximo e derruba a fidelidade de tons mais escuros. O cinza consegue ser melhor representado quando nos referimos à uniformidade. Porém, ser melhor representado que o preto não quer dizer que é bem representado. Na parte mais acima do monitor, o cinza tem uma perda de luminosidade que eu confesso não é considerada incômoda, mas revela um padrão imperfeito ao longo de todo o display. Em uniformidade, nota 5,5. Agora vamos para a escala de cinza. Mesmo depois de calibrado, vários tons de cinza estão incorretos. O monitor, infelizmente, não nos permite dizer tom a tom o que queremos ajustar. O único tom que ficou correto mesmo foi o de 10%, com o 20% ficando bom e os outros ficando meramente decentes. Sem contar que, por conta das limitações do preto e sua uniformidade de um painel TN, não conseguimos bom contraste e bom brilho em um modo com as cores calibradas. A gama não fica muito certa, mas ainda é bem melhor que no modo FPS, que é o mais assertivo de fábrica. O contraste real, na melhor das hipóteses, fica perto de 1000 por 1, e o brilho fica rodando na casa dos 350 nits. Entretanto, perdemos fidelidade de cores para atingir essa marca. A discrepância da escala de cinzas, mesmo calibradinho, fica em 3.04. Dá para ser melhor. Sem calibração, fica 9.1. Isso é muita coisa, só para você saber. É muita discrepância. Em escala de cinza, 3. Ruim calibrado,
horrível sem calibração, fora o preto, ruim. Ao menos agora, vamos voltar um pouco para o lado brilhante desse monitor. Por CTN, ele é um dos painéis mais rápidos do mercado, que oferecem poucos artefatos na hora de representar um movimento veloz. O ghosting, famoso em painéis como VA e IPS, aqui é praticamente ausente. A clareza em momentos cruciais na jogatina é de invejar muito monitor bem avaliado por aí. Jogar Battlefield 2042, por exemplo, ajuda muito com esse cara aqui. Eu que sou enjoado em cores, simplesmente esqueci de boa parte dos defeitos que esse monitor apresentou na hora que eu comecei a trucidar os caras nas partidas. E deixa eu te falar por que faz tanta diferença assim. Simplesmente, quando você está em combate, a mira fica à frente do alvo. O alvo se movimenta. Dependendo da distância, esse movimento seja bem curto. No momento que você atira, a arma dá um coice, que gera um movimento mais, um pouco mais curto na tela. Imagina que para você compensar o coice da arma e o andar do inimigo, você precisa de foco, de nitidez, de clareza. E um monitor com tempo de resposta ruim vai borrar a imagem para você, porque ele simplesmente não atualiza os pixels a tempo de você conseguir identificar exatamente onde o inimigo está e para onde a sua arma realmente foi após um recoil. E nisso, esse Ozone é muito bom. Ele não precisa de muita ajuda para ser correto. O ghosting é mínimo em seu modo normal. Tempo de resposta ainda consta com 3 modos, além do desligado. Curiosamente, se você colocar o modo tempo de resposta alto, instintivamente a gente vai achar que vai prejudicar a jogabilidade. Mas eu julgo que o que a Ozone quis passar com esse modo alto de tempo de resposta é que o foco em tempo de resposta é alto, médio ou baixo ou desligado. E o modo alto é melhor que o já ótimo modo desligado. Fica muito bom. Com o MPRT ligado, você ganha um pouco de nitidez, mas não vislumbro esse modo como necessário. No modo alto já é bem bom. No MPRT, você tem mais nitidez, mas com um leve crosstalk. O que pesa contra o MPRT é o brilho reduzido, culminando no prejuízo ainda maior contraste, já ruim nesse monitor. Em tempo de resposta, nota 9. Excelente. Para ser perfeito, não falta muito. Quanto ao sistema do monitor, ele tem vantagens e desvantagens. Você tem acesso a uma quantidade de itens para calibração maior do que na maioria dos monitores, ainda mais desta categoria de preço. Gama, nitidez, matiz, saturação. Permite personalizar a posição do HUD de calibração e o seu fator de transparência, até rotação e tempo para desaparecer. Ainda tem recursos como DCR, que dinamicamente ajustam brilho e contraste, HDR, que sinceramente com essas cores eu nem tentei, o FreeSync, que é ligado manualmente. O HUD precisa ser melhor trabalhado, bem como o controle. Ambos parecem crus, sabe? Faltando refinamento. Um detalhe engraçado foi a tradução dada para esse sistema da Ozone. Os caras portaram o sistema para português com os termos muito loucos, mano. Enquanto a temperatura de cor, warm, estaria bem traduzida com o vernáculo quente, a Ozone escolheu escrever caloroso. Mas isso nem é o pior. A palavra cool, que deveria ter a tradução para frio, virou legal. Mano, só rindo mesmo. Parece até coisa de Google Tradutor, sinceramente. Mas fora isso, né? O sistema tirou nota 7. Faltou escala de cinza, controles melhores e outros recursos, mas tá legal. No que tange ao ângulo de visão, nada que não seja esperado de um TN. Ângulos péssimos. O negócio é usar de frente para ele mesmo. Se mudar muito o ângulo, a visibilidade das cores é sensivelmente afetada. Parece que você está vendo um monitor com um filtro de raio-x, cara, de tanta perda que existe, dependendo de onde você está mirando o monitor. Antes de entrar na conclusão, eu quero tratar sobre 2 problemas que eu identifiquei nesse exemplar, que eu não sei até que ponto eles representam a qualidade média de um Ozone ou são apenas azar de eu pegar um modelo problemático. A primeira bronca que eu detectei, eu já reportei, do canto da tela vazando. Me parece ser a mais evidente para qualquer um que a testemunhasse. Parece estar descolando. Isso, com o tempo, pode piorar e tornar-se um problema sem volta e que aí sim não te deixaria sequer usar um monitor. Já é razão bastante para proceder o RMA. Outro ponto, bem mais discreto, são os pixels rebeldes, da cor verde, que subitamente aparecem quando saímos de uma tela branca para uma tela preta. Muito estranho. Isso não acontece sempre. Aparece quando a tela desliga o backlight em algum setor. 2 defeitos que, sinceramente, eu julgo inaceitáveis, que são passíveis de devolver o monitor para fabricante na esperança de vir um sem os referidos problemas. Você conviveria com esses problemas ou você devolveria o monitor? Só para eu saber e entender o padrão de qualidade que vocês exigem. Eu vou devolver. Em conclusão, o Ozone OZD SP24240, olha o nome, hein, meu? É um monitor com 2 caras. Tem ponto que ele reina como poucos, qualidades invejáveis,
ainda mais considerando a faixa de preço em que ele permeia. Jogar com ele, sem se preocupar com ghosting, com borrão de movimento, falta de nitidez na hora da treta pesada e em jogos de corrida, é incrível, cara. A sua ergonomia e facilidade de montagem são muito boas. O sistema entrega mais do que a maioria e pelo preço, super competitivo. Mas aí quando vemos que falta cuidado no controle de qualidade, que o monitor chegou aqui lacrado, mas com 2 defeitos inaceitáveis e que entrega cores ruins se não for calibrado, e mesmo calibrado, para ter cores razoáveis, temos que abrir mão de contraste e brilho, fica complicado recomendar para alguém que não seja aquele cara gamer alucinado por FPS e dane-se a qualidade de imagem. Eu diria que é desbalanceado, não vai agradar qualquer um. Em compensação, pode ser uma paixão para aquela molecada que só quer saber de jogar com FPS lá em cima, procura melhor nitidez de movimento, põe tudo no low e acha a imagem com cinza forte mais vantajosa para enxergar o inimigo. É um brinquedo fantástico para gamers, mas está longe de eu dizer que é um bom monitor. Aí meio que vai de você definir qual a sua prioridade. Qual é a face da moeda que vocês querem? Fidelidade de cores e confiabilidade ou nitidez de movimento e ajustes de ergonomia para todos os usos? Deixa aí nos comentários. E quando estiverem comentando, aproveita para deixar um like, se inscrever no nosso canal. Dando Logoff de Belém do Pará, um grande abraço e até o próximo vídeo.